Nesta semana estudaremos sobre um personagem bem conhecido, um herói que não está em revistas de quadrinhos, mas nos quadros autênticos da Palavra de Deus. O personagem é Davi, em um dos momentos mais tristes de sua vida. Porém, como nenhum outro, ele pode nos falar sobre o custo do descanso e o preço pago para que tenhamos um coração igual ao do nosso Senhor. Olá, tudo bem? Já estamos fechando o quarto estudo da lição desse trimestre, é quase um mês em nossa companhia. Eu fico feliz que você esteja dando atenção a esse quadro direto ao ponto. Não esqueça de que o estudo da lição é um aprendizado constante, diário e semanal. E você deverá ter sempre em mãos um papel, que é a lição, uma caneta e também uma atenção especial àquilo que está lendo. Grife, marque, selecione e destaque os pontos importantes. Eu fiz isso nessa semana. Eu quero recomendar que você, antes de tudo, comece fazendo uma pergunta. Em última instância, o pecado é contra Deus. O que significa isso? Inicie sua classe fazendo essa pergunta, essa declaração e essa pergunta. O personagem central da semana é Davi, mas eu quero sugerir que você estude o livro de Salmos, capítulo 51. Então, tudo bem, você tem a lição em mãos, está tudo certo? Mas antes de abrir a lição, abra a Bíblia e leia todo o capítulo 51 e entre na história, na narrativa, para que você possa compreender o contexto que estará sendo abordado na lição dessa semana. Toda ela está ligada ao capítulo 51. E olha, o verso para memorizar é uma súplica de Davi feita a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu sugiro que você destaque duas palavras aqui no verso para memorizar. Criar e renovar. Cria em mim e renova dentro de mim, ok? Chame atenção para essas duas ênfases, porque isso é importante que o aluno compreenda. E você vai ver na lição que a palavra criar, ela está relacionada ao mesmo verbo, a mesma expressão usada na criação da humanidade. A minha sugestão para essa semana é que você estude a lição sequencialmente, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, porque o pano de fundo da lição é o Salmo 51 e o personagem da lição, Davi. Então você pode flutuar naturalmente dentro do tema do Salmo 51, falando do personagem Davi e mantendo a sequência da lição de domingo a sexta-feira. Domingo, cansado e exausto. Aí você pode focar o pecado e a tentativa de escondê-lo. Lembre-se que isso aconteceu logo no início, lá no Jardim do Éden também. Segunda-feira, despertando a consciência. Então você vem com a parábola de Natã, que apresentou o fato, confrontou Davi com o seu pecado, e esse homem é você, fez com que Davi pensasse a respeito da consequência dos seus atos. Terça-feira, perdoado e esquecido. A grande questão nessa lição, desse dia, é se quando Deus perdoa, se de fato ele esquece. Leia o Salmo 51, versos 1 a 6 e entenda sobre perdão, sobre esquecimento, mas entenda também sobre consequências. Escute só, quando eu levo uma ferida no meu braço, na minha mão, e ela é curada, isso não significa que as cicatrizes não ficarão. Então uma coisa é o problema, o corte, outra coisa é a cura, o hospital, mas outra coisa é a consequência, a cicatriz. Então, se você entender bem esses três pontos, você entenderá, dentro da temática pecado, perdão e esquecimento, você entenderá como funciona a didática de Deus para isso. Na quarta-feira, o que Deus pode fazer de novo? Lembre-se de Adão e Eva, eles se esconderam. Mas Davi, ao contrário de Adão e Eva, ele buscou a Deus. Então, as coisas se renovam na nossa vida quando nós buscamos a Deus e não fugimos dele. Então, quarta-feira é um ponto alto da lição, você pode explorar muito bem essa temática. Quinta-feira, refletores da luz de Deus. Quando eu me torno novo, eu também tenho o poder de me tornar uma nova expressão de vida. Por isso que a relação entre o Salmo 51 e 1 João 1,9 deve ser explorada também na lição de quinta-feira. É mais ou menos assim. Davi estava cansado e exausto, ele foi confrontado, ele foi perdoado, se tornou uma nova pessoa e agora reflete a luz de Deus. É o que tem que acontecer na nossa vida desde o momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador.
Se confessarmos os nossos pecados, há uma promessa. Explore isso. E finalmente, na lição de sexta-feira, termine com uma interação. A Bíblia narra a sórdida história de Davi e Batseba. Qual é o propósito desse relato? Veja, eu não sugiro que você comece falando disso, termine falando disso, porque você já aprendeu sobre o pecado, sobre a consequência, já aprendeu sobre o perdão, mas aí agora você pode finalizar a lição fazendo um apanhado sobre o relato e a experiência de Davi e como ele se tornou um vitorioso. Ok? Que Deus te abençoe. Em casa você estuda, na igreja você compartilha, mas sempre direto ao ponto. Que benção, pastor Wellington, foi recapitular a lição mais uma vez. Eu quero lembrar você para que você possa se inscrever aqui no nosso canal, ativar a notificação para você não perder nenhuma lição desse trimestre. Agora chegou o momento das nossas perguntas e a pergunta dessa semana é da Dalcineia. A Dalcineia, do distrito de Nova Esperança do Piriá, ela está fazendo a seguinte pergunta: nosso maior desafio na igreja é a falta de mais professores e alunos que estudam a lição. Então, como motivar o estudo diário da lição? Você que é diretor ou diretora do Ministério da Escola Sabatina, é fundamental realizar com seus professores semanalmente a classe dos professores. Não dá na sexta-feira, pois realoca. Faz em qualquer outro dia da semana, mas não deixe de fazer a recapitulação junto com os professores. A classe dos professores é fundamental e estimulá-los diariamente, fazendo com que eles respondam a uma perguntinha, por exemplo, do que foi estudado durante aquele dia. É importante que você estimule o seu professor e o professor faça o mesmo com o seu aluno. Faça o estímulo diário também com o seu aluno. O professor lança diariamente uma pergunta do que foi a lição daquele dia, fazendo referência à lição do dia, para que no sábado, de fato, haja apenas a recapitulação e não um estudo da semana toda. É importante que nós criemos na nossa igreja o hábito de recapitular no sábado. O dia de sábado é apenas para recapitular aquilo que nós já estudamos durante a semana. E a gente só faz isso quando a gente de fato estuda, o professor e o aluno.